Preste muita atenção. O que é a mentalidade revolucionária? Para que você possa, de uma vez por todas, entender o que difere você, uma pessoa normal, mesmo que você não tenha filiação partidária, que você não esteja envolvido com questões políticas, o que faz de você diferente de uma pessoa que está militando com a esquerda, pelas pautas da esquerda. A revolução, a mentalidade revolucionária, ela se resume em negar todas, não algumas, todas as experiências do passado, modificar o tempo presente, fundamentando-se em promessas futuras, que ninguém sabe como será o resultado. Então, de novo, você está aqui no presente, né? Nós estamos aqui nesse exato momento, e a pessoa quer modificar tudo o que está no presente. Tudo. As relações comerciais, as relações humanas em geral, as relações diplomáticas, as relações políticas. Você quer mudar o sistema educacional, você quer mudar a educação, você quer mudar o sistema financeiro, você quer mudar a moeda, tudo, qualquer coisa. Você quer mudar o tempo presente, negando o passado. Preste atenção nisso. Negando o passado, fundamentando-se em algo que ninguém tem experiência, ninguém sabe como será, porque elas são promessas futuras. Isso é mentalidade revolucionária. Isso é patológico. Então não importa se você quer modificar um modo de cozinhar, se você quer mudar uma receita, se você quer mudar a estrutura de um condomínio, se você quer mudar regras de como usar o elevador, se você quer mudar... Não importa o quê. Se você está negando todas as experiências do passado, todas as experiências do passado, e você quer aplicar essas mudanças no presente, baseando-se em promessas futuras que ninguém sabe como serão, isso é mentalidade revolucionária. Então, daí que uma pessoa com essa mentalidade, ela faz a inversão do sujeito, do objeto e das circunstâncias, do tempo. Então, ela muda tudo. Ela faz uma inversão. Então, o agressor vira vítima, a vítima vira agressor. Isso em relação ao sujeito. Em relação ao objeto analisado, a coisa analisada, ela deixa de ser algo grave, como, por exemplo, um estupro. Né? Lembra do Champinha? Onde a vítima já era o Champinha, já não era a moça estuprada, e o estupro já não é mais um problema, agora passa a ser... Estuprado e assassinado, com o namorado. Exato, mas o problema passa a ser a lei penal. Sim. Não, a lei penal que está sendo feita contra... Eu não estou defendendo o estuprador, nem o estupro, mas a pena... Ou seja, eles invertem tudo. E, por último, a questão das circunstâncias. As circunstâncias todas também são invertidas. Então, essa inversão de sujeito, essa inversão de objeto, essa inversão de circunstâncias, quando você vai avaliar uma situação concreta, real, qualquer, essa inversão ela se dá pela mentalidade revolucionária, e essa pessoa tem um problema, ela tem uma patologia. Por isso que eu insisto, quando eu falo aqui, por isso que eu insisto que se jornalistas sérios, analistas sérios, alcançam pelo menos 1/6 ou 1/5, seja lá qual for, 1/10, 10% da população, isso muda porque não há a possibilidade de que uma sociedade tenha, no mínimo, é impossível isso, metade de uma população doente, mentalmente falando. Então o esquerdista, ele nunca consegue dominar a massa como um todo. O que ele consegue dominar é o meio, ou seja, aquilo que chega até as massas. Então imagine o seu bairro, imagine o seu condomínio, imagine a sua cidade, imagine o seu país. Não tem como que a maioria esmagadora das pessoas estejam embebidas da mentalidade revolucionária. O que ocorre é o meio que chega até elas. O exemplo que eu sempre dou é quando Jesus chega em Jerusalém, no domingo de Ramos. O que acontece com ele? Ele é ovacionado. Qual é o meio que está entre as pessoas e Jesus? Um burrinho calado que está levando Jesus. Jesus está no topo e o burrinho está embaixo. O que muda do domingo de Ramos para sexta-feira, onde o Nosso Senhor é então sentenciado, com muitas aspas, pelo povo que grita Barrabás? De novo é o meio, a mídia. E qual é o meio nesse exato momento? Os sumos sacerdotes, que ao invés de sumirem para que Jesus apareça, eles aparecem, somem com Jesus enquanto estão chicoteando o Nosso Senhor, enquanto estão colocando coroa de espinhos e maltratando o Nosso Senhor. O meio, a mídia, vira o sumo sacerdote, já não é mais o burrinho, e eles é que são o meio de comunicação com o povo, com a massa. E eles é que começam gritando Barrabás, Barrabás. Ou seja, quem fez o meio de campo na comunicação usou do método mais antigo do mundo, que é usar uma autoridade
que impõe medo e terror, impondo chavões e clichês, para que a massa repita aquele chavão e aquele clichê. Quando você muda o meio de comunicação com as massas, então aqui está a realidade, o fato concreto, e aqui está a massa. Quem está no meio? Nesse caso, o primeiro caso era um burrinho. O burrinho que estava sumindo para que nosso Senhor Jesus Cristo aparecesse. No segundo caso, são sumos sacerdotes que impõem medo e terror e podem sancionar as pessoas, podem punir as pessoas, seja religiosamente, seja moralmente, seja espiritualmente, seja politicamente. O que a imprensa faz hoje? Ela some para que nosso Senhor apareça ou ela faz como os sumos sacerdotes? Ela faz exatamente como os sumos sacerdotes. E aí que é interessante entender. Muitos dos seus contatos, amigos e parentes, eles estão não seguindo quem faz como o burrinho, que coloca o nosso Senhor, a verdade, no topo. Eles fazem como os sumos sacerdotes, que colocam as autoridades que podem punir e maltratar as pessoas como a voz que fala. Quando a imprensa fala alguma coisa absurda, ela chama algum deputado de direita para debater com um deputado de esquerda? Não. Ela coloca o cara sozinho lá. Eu cansei de ver o Jornal Nacional falando de um assunto qualquer, chama o Molon. Quem é Molon? Ninguém sabe. É um esquerdista que estava no PT, depois foi pro rede, sabe lá Deus onde ele tá agora. Mas é sempre assim. Aí agora chamam o Lindenberg. Aí agora chamam o Haddad. Por que toda vez que eles chamam o Haddad, por que eles não colocam o Paulo Guedes junto? Você imagina o estrago que seria você colocar ao vivo Paulo Guedes e Haddad no mesmo horário, ao vivaço, para falar com o povo? O povo não teria dúvida. Você coloca alguém tocando Chopin e um orangotango batendo no piano. Qual povo não sabe dizer o que é música? É sério isso que eu tô falando. Quando você coloca um pianista tocando Chopin e um orangotango batendo no piano, qualquer imbecil sabe de qual dos dois sai uma música e qual dos dois sai barulho. Por isso que eles não podem me chamar para nenhum debate. Quando eles colocaram lá o Eduardo Bolsonaro com o Paulo Figueiredo para debater com o cara do Instituto do Cu do Lula, como é o nome dele? O Demore? O Demore. E o Demore falou. De todas as coisas que o Alexandre de Moraes fez, a do Alan eu defendo. O cagaço do maluco. O cu dele não passa Wi-Fi. Se colocar eu e o Demore, um do lado do outro, pode ser online, pode ser do jeito que for. O Demore vai botar isso aqui no cu, mas não fala comigo. Vamos promover, faz o convite. Não vai. Lacombe, bota isso na tua cabeça. Não vai. O Demore, ele... Não, mas lança o convite. O Demore ele enrola um livro e enfia no cu, mas no debate comigo. Você pode ter certeza absoluta. Esses caras, o Rui Falcão do PT, ele deixou claro isso, né? Na CPMI das fake news. Você não cometeria esse erro. Todos os esquerdistas sabem que eu conheço mais o socialismo do que todos eles juntos. Eu cito de cabeça, Lacombe, o que eles já esqueceram. Eu tenho até medo de citar algumas coisas que pode corrigir a rota deles, né? Tem muita coisa que eu não falo, o Max sabe disso. Tem muita coisa que eu não falo porque eu tenho medo de um esquerdista ouvir e falar assim: puta merda, o Alan tá certo, a gente tem que corrigir isso aqui. Porque se eu falar assim, os esquerdistas estão fazendo isso, mas para eles acertarem, eles teriam que fazer isso aqui. Eu não falo. Eu deixo eles continuarem agindo no erro. E fico quietinho, não falo nada. E aí depois que aconteceu o erro, eu vou lá e falo, tá vendo? Isso aqui aconteceu. Por isso, quando eu digo, tem jeito? Tem. É óbvio que isso não se consegue da noite pro dia, e também conseguir da noite pro dia não é o ideal. Todo crescimento verdadeiro é um crescimento assim. Não é assim. Não é igual um foguete. Na verdade, o crescimento bom mesmo ele vai fazendo assim, né? Ele vai fazendo assim, ou seja, sim, os picos são sempre um pouco maiores do que os picos anteriores e o fundo é sempre um pouco menor do que o fundo anterior. E aí, na média, você tem uma linha assim, né? Porque se você pegasse assim, né, o vento daqui e botasse numa função matemática, você veria ele fazendo assim, ventou, aí parou, aí ventou de novo, parou, fica lateralizado, né? Agora, se de repente você vê a função, o vento começar a fazer assim, se prepara que ou vem furacão ou vem tornado. Exato. Então é catástrofe, o pessoal não entende isso. A mentalidade revolucionária, ela tem um erro de percepção da realidade. As pessoas não entendem isso. E eu estou falando de mentalidade revolucionária, que é algo muito anterior ao marxismo. Anterior até ao socialismo. Exato. A mentalidade revolucionária é aquela que fala: tudo está errado, vamos destruir tudo do zero, mata todo mundo, destrói tudo e a gente vai começar do jeito certo. Isso não funciona. Isso é catástrofe. Tá? O que você tá... É a mesma coisa da pessoa achar boa uma tsunami, um vulcão entrando em erupção, um terremoto, um furacão, um tornado. É catástrofe. Isso vai dar catástrofe. Então, a mentalidade revolucionária, e isso é importante as pessoas entenderem, né? Ela
rejeita absolutamente o passado. Ela rejeita qualquer tradição recebida. Ela rejeita a experiência dos mais velhos. Ela não consegue ter gratidão pelo aquilo que ela tem. Gente, vocês pensam o seguinte: quando você nasceu, já existia energia elétrica. Quando você nasceu, já tinha geladeira. E você não contribuiu nada para que essas coisas existissem. Então, olha quantas coisas você recebeu que já estavam prontas quando você nasceu e você não contribuiu em nada para isso. Então, o estado natural do ser humano é um estado de gratidão e não um estado ressentido, né? Que a mentalidade revolucionária, ela quer gerar nas pessoas ressentimento, frustrações. Ela quer colocar um ser humano contra o outro. E aí, por isso que eles vão criando classes. Não, é o trans não sei o quê, é o negro não sei o que lá, né? É o pobre não sei o quê. E eles vão criando classes. E vai convencendo as pessoas que a culpa de tudo que ela estiver passando é do outro, é da sociedade, é do passado, né? E a pessoa não para perceber quantas coisas existem apesar dela. Quantas coisas que você recebeu, quantas facilidades existem hoje que você recebeu por herança da sociedade. Quer um exemplo disso? 2 comentários que eu fiz questão de printar aqui. Em El Salvador isso funcionou. Eu e o Max, nós fizemos um dossiê. A gente não publicou esse dossiê, né, Max? E o Max, nós fizemos um dossiê aqui mostrando toda a mudança que aconteceu em El Salvador nos últimos 30 anos. Número 1 de parte dessa mudança. O cardeal e o bispo responsável pela diocese da capital de El Salvador era do Opus Dei, conseguiu modificar todo o seminário, mudou a formação dos padres e seminaristas em El Salvador, conseguiu tirar todas as matérias de teologia da libertação, lembrando que um dos, abre aspas, mártires da teologia da libertação é de El Salvador. E o bispo conseguiu contornar isso. Escolas, universidades, grupos de formação de mulheres e de empresários pelo Opus Dei. A gente fez esse dossiê aqui. E aí o pessoal pensa assim, o Bukele assumiu e conseguiu da noite pro dia. Eu fiz o print aqui de 2 comentários que falaram isso. Não. Em El Salvador eles conseguiram. Eu entendo essas pessoas, eles não estudaram. Pensamento mágico. É pensamento mágico, eles não estudaram. Não, eu leio aqui. Foi o LC Rock e o Ranger. Desculpa, vocês não estudaram o que aconteceu em El Salvador nos últimos 30 anos. A mídia em El Salvador, foi transformada nos últimos 30 anos. A educação, a igreja. Exato. E aí o cara pensa o quê? Não, mudou porque o Bukele assumiu e chegou e mudou. A própria cultura militar deles. Foi uma O treinamento militar, bem lembrado. Uma série de mudanças estruturais de décadas para você conseguir ter um Bukele. É isso que a galera não entende. O pessoal tem a bosta do pensamento mágico, que é um pensamento revolucionário. O que mais eu vejo é gente que se diz de direita com pensamento revolucionário, achando que as coisas vão ser assim, ó, simples, fácil e rápido. O erro das manifestações em frente ao quartel-general era esse. Exato. Porque as pessoas não entenderam o que era o exército brasileiro. Mas até agora, depois do general concluir e falar abertamente, tô mudando aqui, não tá indo? Aqui tá com atraso ali. Até agora, tem gente falando SOS Forças Armadas. Depois do cara falar. Depois do general canalha falar assim, não, nós levamos as pessoas aqui. Enganamos todo mundo. E elas acharam que nós estávamos... Até agora tem gente falando, o exército tem que abrir os olhos. O pessoal não entendeu que as Forças Armadas, a instituição, as 3, Marinha, Aeronáutica e Exército, os 3 estão em conluio com o Lula. E tem gente que ainda não entendeu isso. Ainda acha que, diante de tudo que o Lula está fazendo, em algum momento as Forças Armadas poderiam salvar o Brasil. Tem gente até agora pensando nisso. Depois dos caras praticarem perfídia a olhos nus, todo mundo pode ver. Ele admitiu, né? Admitiu a perfídia. No confessada. Congresso, em audiência no Congresso, o cara confessou. Ele era para ter recebido, inclusive, a ordem de prisão ali, naquele momento ali. Ele confessou um crime contra os direitos humanos, contra as leis internacionais. Agora, eu queria, Lacombe, se me permite, mostrar um negócio. Se a produção puder entrar no meu X, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. As mudanças, gente, para elas têm que ser profundas, tá? E elas levam tempo. E aí lá na frente você vai colher os frutos.
Baixa aí, produção. Quando tá falando, eu tô falando da questão do Felca lá. Pode baixar mais. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Né? Achou ali, ó. Não? É mais fácil É ali, volta ali, ó. Essa do UOL? É esse daí, não é? Isso. Não é esse não. Mas o que acontece? É um outro que eu tô falando da mesma coisa, tá? O nosso retorno aqui deu uma travadinha, mas eu sei que o já voltou. O que acontece? Os policiais federais, eles deveriam, neste momento, tá se protegendo de o STF instrumentalizar a PF. Os policiais federais deveriam estar agora se reorganizando para conseguir leis que aumentem a autonomia da corporação, para evitar que vocês sejam instrumentalizados por um juiz, um ditador de toga como o Moraes. Porque é isso que está acontecendo. Então, você que é policial, você que é delegado, você tem que conversar com outros policiais, outros delegados, que não estão concordando com o estado das coisas, e eu tenho certeza, tá? Eu sei que vou ser criticado agora pelo que eu vou falar. Vai ter muita gente que vai dizer que eu estou errado. Mas eu tenho certeza que não é a maioria da corporação que está corrompida. Não é a maioria. Assim como nas Forças Armadas também não é. É só o topo. Não é a maioria. Só a elite. Então agora era a hora da galera que está vendo e que não está concordando com o que está acontecendo, botando o nome da Polícia Federal na lama, instrumentalizarem de um jeito assim criminoso a PF, tá? É hora de vocês se organizarem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não conheço o dia a dia da PF. Eu não tenho o conhecimento técnico de tudo que envolve o trabalho de um policial federal. Então vocês é quem precisam arranjar soluções possíveis e comunicar isso aos parlamentares para que se criem leis que protejam a autonomia da Polícia Federal, que permita a um delegado não cumprir uma ordem legal de um juiz, mesmo que seja um juiz da Suprema Corte. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar aqui, o nosso público agora? É preciso que mude várias coisas no Brasil, na estrutura do país, para a gente ter a grande mudança que a gente quer lá no futuro. Então isso que eu estou falando agora é uma única mudança numa única estrutura como a Polícia Federal, porque está claro que hoje qualquer ministro do STF pode instrumentalizar a Polícia Federal ao seu bel prazer. Então isso não pode ser assim. Isso precisa mudar. Eu não estou lá no dia a dia, eu não conheço, mas você que é policial federal, você que é delegado da Polícia Federal, você conhece, você consegue saber o que precisa ser mudado para que a Polícia Federal tenha uma autonomia ao ponto de um ministro do STF chegar e falar: não, essa ordem aqui é ilegal, não há fundamentação. O seu juiz, você mude essa sua ordem, porque do jeito que ela está, eu não vou cumprir, eu não posso cumprir, seria um crime eu cumprir. Então faz o seu trabalho de casa aí direito, fundamente a sua decisão da maneira correta, porque isso aqui tá errado. Então tá na hora de algo tem que mudar, tá? Então, as pessoas de bem do Brasil, e aí eu peguei aqui a Polícia Federal porque é um exemplo mais gritante, mas você tem os advogados do 8 de janeiro aí estão sofrendo pão que o diabo amassou para tentar trazer um mínimo de dignidade para as pessoas que foram condenadas, ou que ainda nem foram condenadas, mas que estão ainda em processo. Então a classe dos advogados tem que se reunir e propor mudanças. Aí vale a pena projetos de lei, para dar mais autonomia à classe naquilo que é necessário para um advogado ter autonomia, proteções, para que você não entre que nem o Eduardo Kuntz, que fez uma denúncia gravíssima da delação do Cid, que derrubaria toda a delação, e entrou no inquérito. Isso não pode acontecer. Então, enquanto não houver uma mudança profunda nas mais diversas áreas do país, a gente vai ficar dando murro e ponta de faca. A gente consegue evitar a destruição total do país. Consegue. A Magnífica está hoje é um ponto assim de equilíbrio que está equilibrando o país inteiro e não está deixando cair. E o impeachment do Moraes, a gente já vai avançar mais algumas coisas. Mas esses anos que passaram, principalmente de 2019 para cá, eles são um exemplo do que não pode acontecer no Brasil. Então,
todo mundo que foi envolvido, que foi prejudicado, tem que se reunir, tem que estudar tudo o que aconteceu e propor soluções para isso. Porque senão, gente, vai ficar esperando a solução vir da onde? É isso que o brasileiro não entende. Nos Estados Unidos, quando você tem um problema, por exemplo, quando teve o 11 de setembro, você teve um movimento aqui enorme de think tanks, das mais diversas áreas, de pessoas estudando, pessoas bolando soluções para que aquilo não se repetisse. No Brasil tem que ser a mesma coisa. Nós precisamos de grupos de intelectuais. Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, o FBI, investigou uma paróquia na Virgínia. Paróquia, inclusive, que de vez em quando eu ia, né? Eu ia mais na Fraternidade de São Pedro, mas uma paróquia da Fraternidade de São Pio X, que aqui nos Estados Unidos é conhecida como SSPX, não tem o F, né, de fraternidade, é Society of St. Pius of the Tenth. E ela foi alvo de investigação do FBI. Então, Jim Jordan está abrindo, junto, em apoio, né, com o apoio dele, melhor dizendo, do Kash Patel, que o Kash Patel, para quem não lembra, é o diretor do FBI, é o diretor do filme dele. Eu tenho até que voltar a usar o boné, aquele meu boné Outlaw, é por causa do filme do Kash Patel, do cineasta, é meu amigo. Então, eles estão trabalhando juntos, o Jim Jordan e o FBI, para punir os oficiais do FBI, os agentes do FBI, porque eles estavam fazendo espionagem na paróquia. Eles estavam indo na igreja lá, Kobe. Eles tentaram fazer com que o padre desse o nome dos paroquianos que estavam fazendo trabalho pró-Trump, tá? O que não acontece no Brasil. Os tradicionalistas no Brasil, eles ficam quietinhos lá na deles, ficam medindo qual mulher que usa saia ou não. Quem é do meio sabe. Então, eles não estão fazendo trabalhos sérios como aqui nos Estados Unidos. A São Pio X aqui nos Estados Unidos é outra parada. Eles se reúnem com o governador da Flórida, o DeSantis. Eles foram... o padre da São Pio X rezou pelo Bannon quando o Bannon foi preso aqui nos Estados Unidos. Falou publicamente que aquilo era um absurdo. Aqui nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, eles continuam isolados, né? Aquela coisa, sabe? Cuidando da salvação das almas, muitas aspas, e esquecendo os problemas reais, concretos do dia a dia. E isso aqui mostra o quão distante nós, no Brasil, estamos do que precisa ser feito. Sobre El Salvador, aqui, ó, achei o dossiê, tá, Max? Vamos publicar na timeline o quanto antes. Só a Opus Dei criou o colégio Citalá, projeto educativo vespertino em Santa Tecla, atendendo jovens talentosos de escolas públicas. Isso aqui, Lacô, tudo aconteceu pós-guerra civil, preparando o terreno para quando o Bukele chegasse, porque assim, não existe essa história de você botar um feijãozinho num lugar que não é um algodão molhado e crescer o feijão. Você bota o feijão com ácido e aí você acha que vai crescer feijãozinho, igualzinho quando você coloca no algodão. Para acontecer o fenômeno Bukele no Brasil, você precisa ter o algodãozinho, para quando você colocar o feijão, ele crescer. Aí tem o colégio, Centro de Formação Montemira, Escola Técnica Profissional para Mulheres, concurso de hotelaria reconhecido pelo Ministério da Educação do próprio governo de El Salvador, Clube Sherpas, Centro de Complementação Educativa para Crianças e Adolescentes em Antígua, Cuscatlán, foi focado em valores cristãos. Depois teve a Fundação Siramá, 2 sedes, uma em Soyapango e outra em São Salvador, capital de El Salvador, dedicados à capacitação técnica de mulheres e promoção de microempresas familiares. Centros culturais, uma na cidade de Buenos Aires, que tem uma cidade chamada Buenos Aires, lá em El Salvador, outra em La Fraga, outra em Amabal, outra em Amolino e outra em Teconalá. Espaços de formação humana e espiritual para diferentes públicos, empresários, universitários, pais, mães, família, localizados em El Salvador e em Santana. É muito parecido com o trabalho do resgate feminino que a Carol está fazendo. Ou seja, da minha esposa, você tem isso aqui, você tem o trabalho dos Legionários de Cristo, os trabalhos do Reino Cristo, tudo isso em El Salvador, fora o trabalho dos militares em parceria com os Estados Unidos da América. Tá tudo isso no dossiê que eu e o Max fizemos aqui. E a gente ficou impressionado, porque qual foi a pergunta que eu e o Max fizemos aqui durante dias? O que aconteceu em El Salvador que eles deixaram, ou seja, a população estava preparada para receber essa mão de ferro mesmo, e era necessário, do Bukele. E o resultado ser, é isso aí que a gente quer. Porque o Brasil tá aplaudindo o Oruan, o Brasil tá aplaudindo o MC Pose do Rodo. E nego acha que se você chegar no Rio de Janeiro e fizer tudo o que o Bukele fez, vai todo mundo aplaudir. Não vai! Acorda! Eu gostaria muito, muito que o Brasil aplaudisse
ações contra o Oruan e contra o MC Pose do Rolo e a população fosse em peso às ruas aplaudir. O que tá acontecendo é o contrário. A galera quer varinha de condão, magiquinha, Harry Potter. Você não faz a mudança cultural, você não tem mídia, você não tem imprensa, você não tem nada acontecendo, aí vem o político, age e todo mundo vai aplaudir. Porra! Por isso tem gente no comentário falando, fala palavrão. Idiota! Burro pra caralho! Porque não entendeu. Bukele não nasceu do nada. Teve um trabalho com militares, trabalho com universidades, trabalho de religiosos, Opus Dei, Reino Christi, a pronúncia é Reino Christi, né? Mas pra vocês entenderem, todo um trabalho com mídia, trabalho com universidade, trabalho religioso nas paróquias, trabalhos culturais feitos por pessoas católicas e cristãs em geral, para destruir o ícone do Oscar Romero, que quem não sabe o que é, pensa que é varinha de condão. Então vocês têm a obrigação de entender, quando nós estamos falando aqui, não é varinha de condão, não é varinha de condão. Não é da noite pro dia, Lacombe.